como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Pied droit, ce qui m'a impressionné il n'y a pas longtemps, je dirais Toni Kroos. Roberto Carlos. Mon cerveau voudrait que je dise Iniesta, mais la raison voudrait dire, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. C'est d'ailleurs Thierry Henry qui peut connaître. C'est Rodri. Dribble. Ronaldinho, c'est facile ça. Ouais. Vitesse. Bon, j'irais Vinicius. Force. Walker. Intelligence. Modric. Coup. Medel. Ouais, Beckham. Je dirais c'est Rodrigue. Dinheiro, pô. Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, porra? Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Álvaro Silva e é o seguinte, né? Você está conectado aqui no canal vascaíno desde sempre. Já logo de cara eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ajudem a gente, deixem um like. E outra coisa, só para lembrar, no próximo domingo, sem ser amanhã, no domingo dia 21 de abril, estaremos fazendo uma live comemorativa de 1 ano de aniversário do nosso canal. Vamos estar sorteando 2 camisas originais do Vasco de treino, essa cinza que está na minha mão e uma outra preta, tá? E a única coisa que a gente pede para vocês aí é só essa forcinha mesmo, é o engajamento, é a inscrição de vocês, que é 0800, né? E compartilhem também o nosso conteúdo, tá, gente? Peço perdão a vocês, hoje eu estou um pouco gripado, um pouco resfriado, vou tentar me esforçar aqui ao máximo para entregar um bom conteúdo para vocês, tá, gente? Agora é o seguinte, logo de cara, assim, de bate pronto, né? A notícia que pegou alguns de surpresa, outros não. No dia de hoje é de que o Vasco acertou a contratação do meio-campista, do volante Hugo Moura, né, gente? Ele que deve assinar contrato com o Vasco aí com vínculo de 3 anos, ele que deve ganhar mais que o dobro que recebia lá no Atlético Paranaense, ele que já teve passagem pelo Flamengo, né? Eu particularmente me lembro bem dele. Não é um jogador habilidoso, não é nada disso, mas assim, é um cara raçudo. Se no meio-campo do Vasco hoje falta marcação, se a marcação do Vasco hoje é frouxa, é de longe, é lenta, esse cara aí tem que tomar até um pouco de cuidado com ele, que ele abre a caixa de ferramenta. Eu lembro de um jogo Vasco e Flamengo que ele foi expulso, questão de 20 minutos de jogo no primeiro tempo, ele levantou o pé 2 vezes e foi expulso, né? Enfim, fato é que o Ramon Dias pediu a contratação dele. É volante, era reserva lá no Atlético Paranaense do Fernandinho, né, que é um baita jogador, a gente sabe que o Fernandinho, joga em altíssimo nível. Então, gente, envolvendo essa situação, é o seguinte, ele está avaliado pelo Transfermarkt por 8 milhões de reais, 1,5 milhão de euros, tá? A gente não sabe como que o Vasco vai amarrar essa situação, eu trago para vocês nas próximas horas, assim que for divulgado a gente traz aqui para vocês. Fato é, gente, que ele fez aí o sub-20 dele com a camisa do Flamengo, em 2018 se profissionalizou, em 2020 foi jogar no Curitiba, em 2021 voltou para o Flamengo, em 2021 jogou na Suíça, lá no Deportivo Lugano, e em 2022 voltou ao Brasil para jogar no Atlético Paranaense, tá? No Flamengo foram 22 jogos como profissional, 1 gol e 1 assistência. No Coritiba foram 28 jogos, 1 gol e 3 assistências. E no Atlético Paranaense foram 104 jogos, 2 gols e 1 assistência, tá? Então observe que os números dele não são números aí de cara que chega no ataque. Ele não pisa no ataque. Aí eu pergunto para vocês, o Ramon Dias não queria um volante que fizesse box to box para sair da defesa, para ir pro ataque? Já não tá fazendo sentido, porque esse aí é um cara que é só defesa, ele é marcação e ponto. Né? Enfim, eu quero saber o que vocês acham aí dessa contratação do Vasco. Hugo Moura, né? Ele que tem 26 anos, é brasileiro, 1,77 m de estatura, o melhor pé dele é o pé direito, tá? Ele tinha contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 2026, só que o Vasco chegou na parada, né, e contratou ele que chegou lá no Furacão em 2022, então já fazia mais ou menos 1 ano e meio que ele estava no Furacão, tá, gente? E aí, perdão, gente. E aí agora, né, vai vir jogar no nosso Vasco. E aí, o que vocês acham? É um bom nome? Sim ou não? Agora a gente mudando de assunto, falando um pouquinho sobre a situação da SAF, né, do Pedrinho versus 777.
Ontem a gente sabe que teve uma reunião, que o Pedrinho ali se encontrou com o Josh Wander, Johannes Spurs, enfim, fato é que o Lúcio Barbosa não participou da reunião e o Pedrinho, né, parece que cobrou aí o Josh Wander, né, parece que o Pedrinho deu um ultimato para ele, tipo assim, olha, ou você resolve aí colocar esses aportes certinho na data, começa a se importar mais com o clube, ajuda nas contratações, para com esse mimimi para contratar, para com essa palhaçada, ou na primeira derrapadinha que você der para fora, você vai ter problema com a gente na justiça. Gente, ninguém me falou isso, isso é o que eu imagino, tá? Dentro das informações que saíram, tá? É o que a gente imagina mais ou menos o teor da conversa do Pedrinho para com o Josh Wander. Fato é que o clima não tá bom, tá? O relacionamento era ruim, agora é pior. Só que agora tem uma situação que é pior do que tudo. O Edmundo, lá no Mundo Ed, no canal dele aqui no YouTube, tava conversando com aquele fanfarrão, com aquele vacilão, com aquele Zé Ruela do Fábio Azevedo. Gente, o Fábio Azevedo não se cansa de passar o pano pra 777. É tão, eu não sei o que é mais feio, se era ele, se foi quando ele fez palhaçada pro Vasco ser vendido, ou se é agora que ele quer sustentar uma situação onde tá todo mundo vendo que não existe. E o Fábio Azevedo ainda afirmou, mas os 777 foram os únicos capazes de colocar dinheiro no Vasco. Peraí, a turma do Salgado ganhou 25 milhões de reais de comissão para fazer a venda para 777. O Grupo City estava na parada. Tanto que estava que o City acabou de comprar a SAF do Bahia. Com todo respeito ao Bahia, olha o tamanho do Bahia, olha o tamanho do Vasco. Então tem muita coisa errada aí. E esse cara fica tentando tirar da reta, tentando bater de frente. Para não ficar só no que eu tô falando, acompanhe o trechinho do canal do Edmundo, do Mundo Ed, que eu sou fã do Edmundo, apesar de falar umas loucuras, eu gosto dele, o animal. Acompanhe aí, vocês vão ver. O Fábio Azevedo lambendo o saco, lambendo o pé do Josh Wander. Puxa saco do Josh Wander. E a gente já volta. Porque eu acho o seguinte, Edmundo, se você faz essa reunião com ele, tem assuntos que ele não tem que saber. Assuntos dos sócios, ele não tem que saber. Eu acho. São assuntos internos. Mas ele que toca tudo, ele sabe de tudo. Tudo que interessa ao Pedrinho é o Lúcio que sabe. O Lúcio sabe mais do que o Josh. Como assim, mais que o Josh? O que ele sabe mais que o Josh? Não, sabe. Então, Sabe mas mais ele do que o sabe Josh. mais do que o Josh, por exemplo, você imagina? Um tema. Sobre o elenco do Vasco. Ah, tá. Tudo bem. Sobre os patrocínios. É ele que toca. Mas ele reporta. Ele reporta a um sócio. Ele deveria fazer uma reunião para se reportar a outro sócio. Mas em nenhum momento os pares do Pedrinho ou o Pedrinho, eles não participam de nenhuma reunião. Até hoje não houve nenhuma reunião. Nenhuma. Olha, a informação que eu tenho é que já teve reunião online com a presença do Paulo César Salomão e do Alain Belaciano. Essa é a informação que eu tenho. Mas sobre o que seria a reunião, Fábio? Reuniões pontuais que eles fazem. Agora, os assuntos tratados, eu não sei. Eu acho que o melhor para nós aqui é trocar o tema. Porque eu discordo completamente. As reuniões, elas existem, mas reuniões para quê? Se eu não mando nada, se eu não decido nada. Em reuniões informativas. Tudo bem. E por isso a reunião de hoje... Eles não ouvem o Pedrinho. A reunião de hoje, eu não sabia que existia, não participei, mas ela é para botar um ponto final na história. Que ponto ou eu participo, ou eu vou atrás de alguém para comprar a sua parte. É bem simples. Mas e se a 77 não quiser vender? Tá bom, então vamos ver como se resolve. Vamos para a justiça. Uma merda a relação, não fica? Concorda que os sócios vão ficar brigando? Mas ela não pode ser pior do que já está. Ah, pode, Edmundo. Pode. Ela não pode estar pior do que já está. Isso eu garanto. Porra. Edmundo, você imagina o seguinte, o Pedrinho é informado, e se ele passar nem ser informado? É pior? Fábio, vamos trocar de assunto, que acho que é melhor. Porque você é a favor da SAF e eu sou contra. Não, então, você também é a favor da SAF. Não. Nós concordamos que a SAF... Você é a favor dessa empresa. Modelo. Eu sou contra. Não, essa empresa foi a única capaz de botar dinheiro no Vasco, Edmundo. Ou não foi? Jura? Não botou? Você tá falando teve sério? O City também, o Grupo City também tentou. Não bota, não? A Globo não bota, não? A Pixbet não bota? A Globo não bota? Também? O Vral não bota?
Não, o Vral não bota mais. O PEC não bota. O PEC não bota. O todos. Marlon Gomes não bota. O torcedor não bota. Esses todos sempre botaram e não sustentaram. Não, mas não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Não foi suficiente a grana, Edmundo, para sustentar o Vasco? Ou foi? Porque até aqui, até ali, eu não participei nunca de nenhuma administração. Então, para mim, todas as administrações eram ruins. Então, eu não estou falando agora, o presidente está lá, não administra nada. Bom, como vocês já acompanharam, né? É esse tipo de jornalismo que tem hoje no Vasco. São esses profissionais que estavam há poucos dias na sala de imprensa lá em São Januário, entrevistando o Pedrinho na coletiva. O próprio Fábio Azevedo estava lá. Por que ele não fez essa pergunta para o Pedrinho? Por que ele não perguntou para o Pedrinho questão do relacionamento? Em questão aí o que o Pedrinho achava? Ele não perguntou nada, só perguntinha gostosinha. Aí agora quer falar que o relacionamento que tá bom, que pode ser pior. Ah, não, mas ele participa, Edmundo, das reuniões. Ah, o Edmundo falou para ele, mas peraí, é só para saber, não é reunião importante, só comunicam a ele, é só comunicado. Aí ele, mas poderia ser pior, poderiam não estar comunicando. Ah, vai tomar no meio do rabo, esse camarada tá de brincadeira, galera. Pô, tá de brincadeira esse camarada agora. Mais de brincadeira ainda, são os vascaínos que dão moral pra esse tipo de gente na internet, tá? Pronto, falei. Agora mudando de assunto, gente. É o seguinte, né? Hoje, né, aniversário do nosso eterno querido Roberto Dinamite, nosso eterno camisa 10, ele estaria completando 70 anos, né? A Capa, juntamente com o Vasco, no dia de hoje, fizeram o lançamento da nova camisa número 1 do Vasco para a temporada de 2024. Vocês já acompanham as imagens na tela, uma bela camisa, muito bonita. Tem gente botando defeito na faixa, que não vai até embaixo, outros botam defeito no tecido, outros botam defeito no valor, outros... Nunca vai estar bom para todo mundo, né? Se até Jesus Cristo, independentemente de religião, credo de cada um, tá, gente? Veio aqui na terra e apanhou e foi crucificado e morreu como errado e não tinha feito nada, imagina nós, réis mortais, né? Fato é que nada tá bom também para essa torcida do Vasco. Nada tá bom. Tô vendo um montão de gente aí já... O Hugo Moura nem foi anunciado oficialmente. Já tá todo mundo descendo o pau. A camisa nem malemar bateu nas lojas, já tem gente reclamando. Então fica difícil, né, gente? Vamos apoiar o aniversário do Roberto Dinamite agora. Não quer gastar 300, 400? Assina embaixo. Assina embaixo. A 777 não merece, nem a Capa. São duas empresas de merda que estão sugando o Vasco. A Capa faz camisas bonitas? Faz. Mas não merecem. Não merecem. Eu mesmo parei. Comprei as últimas aqui e parei da Capa. Parei. Só vou comprar agora quando trocar o fornecedor esportivo. Sabe? Nada contra a marca, a roupa é bonita e coisa e tal. O problema é que a gente vê que estão só sugando o Vasco. 777 só tá sugando o Vasco, a PixBet só tava sugando o Vasco, a Capa só tá sugando o Vasco. Fato é que hoje, né, nesse belíssimo lançamento, vocês estão vendo aí várias imagens diferentes dessa camisa aí, muito bacana, né? E é sempre uma honra a gente estar falando aqui do nosso eterno Roberto Dinamite. Eu fico muito triste, particularmente, que eu não tive a honra de conhecer o nosso eterno Bob, né? Pessoalmente, né? Os amigos meus aqui na minha cidade, quando a gente era garoto, tinha uma escolinha do Vasco aqui. Roberto Dinamite veio aqui justamente no dia que eu não pude ir no treino. Roberto Dinamite veio, tirou foto, deu autógrafo para todo mundo. É vida que segue, né? Mas fato é que ficam aí os registros sensacionais, né, do maior jogador da história do nosso Vasco da Gama. Agora, galera, voltando a falar do mercado da bola, muita coisa importante. Hein? Ontem à noite, o presidente do Ceará afirmou, né, em relação ao Eric Pulga, né, ele que é a camisa 11, joga como ponta esquerda, é um bom jogador, na minha opinião, um jogador muito bom, tá? 23 anos, é veloz. O estilo dele, gente, lembra o estilo do Gabriel Peck, só que ele joga pelo lado esquerdo, novo, parte pro 1 contra 1, sabe também, de repente, dar um tapinha para deixar o companheiro na cara do gol, finaliza, faz gol, e eu particularmente gostei do nome do atleta e até o valor, tá? Muita gente reclamando aí ontem, por exemplo, do Eric Pulga, mas eu sou muito mais o Vasco, por exemplo, botar um dinheiro na mesa para trazer ele do que o Hugo Moura. O Hugo Moura já chegou, boa sorte, né? Que ele se dê bem no Vasco, mas eu acho que também poderia ser uma boa. Mas o próprio presidente do Ceará afirmou que o Vasco ainda não fez contato pelo atleta. Falando de outro Eric, que é o Eric Ramírez, que pertence ao Red Bull Bragantino, o empresário do atleta falou a seguinte frase: ninguém me procurou por enquanto. Então, ninguém ainda procurou, no caso em relação ao Vasco, né, o empresário do Eric Ramírez, tá? Só para ficar a atualização para vocês. Agora em relação ao meio-campista Shailon, né, ou na verdade o meia atacante camisa 10, esse na minha opinião
poderia tranquilamente chegar no Vasco, não para ser o substituto do Payet, para jogar ao lado do Payet. Ele tem qualidade, o Shailon é bom de bola e ele é canhoto e joga pelo lado direito do campo, joga pelo lado esquerdo do campo. Na minha opinião, ele chegaria para encaixar como uma luva nesse meio, assim, nessa parte da meiuca do Vasco, aí na parte de armação. Né? Sobretudo agora que o Payet tá fora, se ele chegasse agora, por exemplo, o Shailon já poderia já jogar, ser o nosso armador, né? Então vamos ficar de olho. Fato é que o Vasco ainda tá negociando, tá, gente? O Vasco estaria perto sim de acertar aí com o Shailon, tá? Junto ao Atlético Goianiense. Vamos aguardar nas próximas horas, próximos dias, tá? Mas vamos ficar de olho nessa situação. Ainda existe sim uma esperança, tá, do Vasco contratar o atleta. Tem gente que fica bravo comigo que eu trago a informação. As pessoas têm que entender o seguinte: eu trago a informação. Se o Vasco contratar o Messi, eu vou trazer a notícia. E se o Vasco contratar o Joãozinho da padaria, eu vou trazer a notícia também. A culpa não é minha, tá? Tem gente que mistura. A culpa não é minha que trago a notícia. E aí, por exemplo, aí sai a informação. A gente dá a informação. No dia seguinte a gente descobre que era fake news. A gente vem aqui e fala, ó, é fake news. O Vasco foi lá e negou, o empresário negou, o atleta negou. Tem gente que fala que, você erra. Porque você fala mentira. Não é. Não é, a gente repassa a informação, depois a gente apura, descobre que não é, ou então descobre que mudou todo o panorama, a gente vai e atualiza, é simples assim. Tem gente que gosta de criar causa onde não existe, tá, gente? Agora, outra situação, mudando de assunto, falar um pouquinho da dona CBF, que continua sendo ridícula, tá? Entra ano, sai ano e nada muda com essa entidade ridícula do futebol brasileiro, que é a CBF. Saiu a notícia hoje que a CBF vai responsabilizar, tá, a partir de agora, os clubes por atos de violência, no caso de torcedores, contra alguma delegação rival. Como assim, Álvaro Silva? Por exemplo, aquele caso que aconteceu agora, torcedores do Sport Recife foram lá e atacaram o ônibus da delegação do Fortaleza, a pedradas, né, paulada, machucou os jogadores, quase mataram os jogadores ali. Aí, gente, é só no Brasil, eu acho muito bacana essas coisas. Nossa, na moral, só sendo irônico, gente. Quer dizer então que não tem polícia pra correr atrás da vagabundagem que fez isso? Os estádios hoje em dia é cheio de câmera, não tem condições de saber quem fez. Na rua, as ruas tudo cheio de monitoramento, não tem condições. Hoje em dia, as forças policiais já tem drone para acompanhar eventos com massa, com população, com muita gente. E aí vão punir o clube. Aí você abre precedente para um monte de coisa. Porque é muito fácil, por exemplo, eu entrar na internet aqui, ligar para um cara de uma gráfica, mandar o cara fazer um uniforme, só um exemplo, só uma conjectura, tá? Um uniforme de qualquer torcida organizada do Flamengo, eu pego a arte na internet, vou lá, põe aquela imundiça no corpo, vou lá na rua no jogo deles lá, arrumo uma pancadaria, um tumulto lá, entendeu? E aí quem é punido é o clube deles. Isso pode ser feito ao contrário aqui no Vasco. Alguém pode se vestir de força jovem, de ira jovem, de GDA, ou só de camisa do Vasco, 10, 15 fanfarrão, e ir lá tacar pedra no ônibus do outro time de propósito para prejudicar o Vasco. Porque a punição que a CBF quer dar são várias. Entre elas aí, ó, R$500 mil de multa, pode chegar até R$500 mil, perda de ponto, transfer ban, não poder contratar jogador, suspensão da equipe do campeonato, perda de cota de televisão, dinheiro, receita, pode perder o título, caso for alguma equipe que ganhou o título. Então eles querem fazer um monte de punição pro clube. E eu não vejo presidente de clube nenhum falando assim, olha, torcedores, venham pro estádio, tragam suas pedras, tragam seus porretes, tragam todos os seus artifícios para usarem de violência contra os adversários, para eles estarem querendo punir o clube. Tem que punir no CPF. Foi fulano que fez, pune fulano. Foi ciclano, pune ciclano. Tem que punir no CPF. Tem que punir cada pessoa por cada ato que a pessoa fizer. Cada ato que a pessoa fizer tem que ser punido. Não pode ser assim, você punir o clube, a agremiação simplesmente. Sabe, eu acho que a CBF, além de ser omissa, ela quer tomar uma atitude que vai abrir um monte de precedente para muita coisa que não é legal. Essa é a minha opinião. Gente, agora virando a chavinha, vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro, né? O nosso Vasco estreia amanhã, 4 horas da tarde, colina cheia, caldeirão, né? Os ingressos todos esgotados para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Nosso Vasco vai entrar em campo com a nova camisa, né? Fazendo alusão à conquista de 1974, 50 anos dessa conquista, e homenagem também ao nosso querido Roberto Dinamite. Surgiu a notícia no dia de hoje que o Ramon Dias pode entrar em campo amanhã com a equipe, né? No caso o Vasco que deve entrar em campo, pode ser um Vasco escalado num 4-3-3, tá? Com Paulo Henrique já voltando à equipe titular, e eu falei isso pra vocês ontem, pra quem fala que eu não acerto as coisas, né? Engraçado, muita coisa que eu falei ontem, anteontem tá acontecendo, né? Enfim, Paulo Henrique aí deve ser titular, tá? Como a gente já trouxe pra vocês, e é o seguinte, a provável escalação seria Léo Jardim,
Paulo Henrique, Medel e Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Esforza e Galdames, ali com 3 meio-campistas. Aí o ataque com Rossi pelo lado direito, David na esquerda e Verrete, tá, gente? Não me critique por essa escalação, é o que temos, tá? Se alguém for criticar, tem que criticar o Josh Wander, que não contrata jogador pro Ramon Dias escalar, tá? E o retrospecto aí entre as duas equipes, já foram 90 jogos disputados na história entre Vasco da Gama e Grêmio. O jogo de amanhã será o jogo de número 91. Foram 28 vitórias para o Vasco, 21 empates e 41 vitórias para o Grêmio, né? Um aproveitamento de 31% para o Vasco, 23% de empates, né? E 46% de aproveitamento para o Grêmio, né? Uma média de mais ou menos 1,5 gols por partida. Então esse é o panorama do jogo de amanhã, da estreia do nosso Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, que será aí, entre aspas, né, o jogo dos aflitos, né? Será o jogo da redenção ou não, para ambos, né? O Vasco buscando se reencontrar com a vitória e o Grêmio também, mas na minha opinião o Grêmio acabou levantando um caneco esses dias. Lá na Libertadores perderam 2, mas ainda dá para buscar, é difícil, mas dá para buscar. Já o Vasco não, né? O Vasco foi eliminado precocemente na semifinal do Carioca pro Nova Iguaçu, falta elenco, falta um monte de coisa, um monte de esse barril de pólvora acontecendo em relação à SAF, né? Então eu acho que no caso do Vasco, se a gente perder, a gente pode sair com um prejuízo maior caso isso aconteça, mas eu acredito, né? Vamos usar aquele bordãozinho hoje, né? Que tem muita gente que não gosta, né? E o Zé Comé ama, o Zé Comé ontem, gente, o Zé Comé ontem falou cada bobeira, hein? Mas vamos falar o bordão aqui, que é o Vasco é pra quem acredita, né? Mas agora mudando de assunto, já pegando o gancho, já que eu falei do Zé Comé, que loucura, gente. Outro Zé Comé teve coragem de falar que o Pedrinho não teve reunião com a 777, que a 777 tem dinheiro demais e que o Vasco pode se dar o luxo de ficar 2, 3, 6 meses, 1 ano sem patrocínio, que o Vasco tem dinheiro pra caramba. Gente, é muita loucura. Eu dou ênfase aqui para os trabalhos que o José Comé faz em questão aí as sedes do Vasco, aí que ele faz a arrecadação, faz o trabalho lá e ponto. Mas ele fala muito da política do Vasco, mas ele mesmo já virou um político no Vasco. E agora fala esse tipo de coisa. Ficou difícil, Zé Comé. Ficou difícil, rapaz. Ó, sinceramente, eu sou Vasco e eu amo a Cruz de Malta. Eu não amo o boné da 777 Partners, tá, galera? Então fica o registro. Agora é o seguinte, mudando de assunto, o nosso R10 Score Vasco da Gama, né, jogou hoje, né, na verdade, pelo Novo Basquete Brasil aqui no Rio, em São Januário, às 5 da tarde, enfrentou a equipe do Pinheiros, né, partida a qual, entre aspas, não teve aí tanto valor, tanta importância. É lógico, né, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, quer fazer seu nome, né, enfim, por quê? Porque o Vasco já está classificado, né, para os playoffs do Novo Basquete Brasil, tá, gente? É o seguinte, já tem data definida para os playoffs, as oitavas de finais do NBB aí no caso, dando início aos playoffs do Novo Basquete Brasil, devem acontecer do dia 18 a 29 de abril, as quartas de finais do dia 3 ao dia 14 de maio, as semifinais do dia 17 a 28 de maio e a grande final do dia 1º, no caso as finais, né, as grandes finais, né, da disputa da temporada 23-24, do dia 1º ao dia 15 de junho, tá, gente? Então fica aí o registro envolvendo o nosso basquete Brasil. Galera, agora é o seguinte, eu quero deixar para vocês um registro legal, que é da cantora gospel Gabriela Rocha, né? Ela que não torcia pro Vasco, nem gostava de futebol, aí veio morar no Rio de Janeiro, né? Conheceu a nossa colina histórica, assistiu um jogo do Vasco e virou vascaína, né? E o nosso Vascão enviou um kit para ela de presente, né? Então acompanhe ela falando do nosso Vascão aí, falando desse kit, e a gente já volta. Gente, cheguei aqui em casa agora e o Levi recebeu mais presentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas esse presente, ó, você sabe que ele já ganhou muita coisa do Vasco, mas esse é especial porque veio diretamente do Vasco. Olha só que chique o Levi tá. E, gente, ó, eu sou paulista, né? Nunca liguei, quando eu morava em São Paulo, nunca liguei pra futebol, nada disso, nunca tinha ido num estádio. E aí, quando eu vim pro Rio, Leandro me apresentou o Vasco, me levou no estádio, desde então, sou vascaína. Acompanho jogos, quando dá, vou no estádio. Gente, é uma coisa a gente tem que dizer. Que torcida apaixonada, é impressionante. É do começo ao fim, cantando sem parar, é impressionante. E é muito legal, é muito legal. Então, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Obrigada a todo o carinho do pessoal do Vasco que mandou esse presentão aí pro Levi. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, diretamente do clube, ó, que legal. Olha isso, gente. Agora autografado pelos jogadores. Olha como esse menino tá chique, gente. Que coisa mais linda.
autografado pelos jogadores, o camisa 10. Ai, eu adorei. E também veio presente pra mim. Muito obrigado, galera do Vasco. Presentaço pro nosso bebê. Amei, amei. Show de bola, né, gente? Uma outra situação também legal que aconteceu no dia de hoje é que hoje ocorreu a reabertura, né, lá do Centro Cultural Candinho, né, aqui no Rio de Janeiro, que fica ali no antigo bairro da Saúde, na região central, região portuária do Rio de Janeiro. Fato é que foi reinaugurado agora sim, né? O Candinho é um centro cultural do Vasco da Gama. Para quem não sabe, Candinho, né, fazendo alusão ao nome do primeiro presidente da história do Vasco da Gama, porque essa casa aonde hoje é sediado esse Centro Cultural Candinho foi justamente aonde o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado, tá? Então fica para vocês o registro aí a título de informação. E uma outra informação bacana também que aconteceu no dia de hoje, polêmicas à parte, tá, gente? Só vou trazer a informação para vocês aqui. É o seguinte, é que hoje foi inaugurada a nova mega loja da Força Jovem Vasco, né? Eu já trouxe para vocês a notícia nos últimos dias que isso iria ocorrer e ocorreu com sucesso, né? Meus parabéns à Força Jovem Vasco, torcida organizada aí com mais poder de massa, né, do nosso Vasco aí nos 4 cantos do nosso país, aí é mais tradicional também ao lado da TOV, obviamente, né, gente? E quem se fez presente nessa inauguração foram 3 atletas do Vasco, tá? Foi o Dimitri Payet, Paulinho Paula e o Guilherme Estrela, tá? Guilherme Estrela, gente, que joga como camisa 10, tá subindo pro profissional e olha, tem tudo para entregar aí um futuro bacana pra gente aí, quem sabe, né, dentro de campo. Mas voltando ao assunto, né, essas 3 figuras compareceram no dia de hoje ali no Rio de Janeiro, em São Januário, na Avenida Roberto Dinamite, em frente ali à nossa colina histórica, onde foi inaugurada, né, a nova mega loja da Força Jovem Vasco. Então eu vou colocar para vocês aí jogadores aí tirando, né, falando, enfim, os atletas que tiveram nessa inauguração da loja, um videozinho também da nova mega loja e fico por aqui. Valeu, família. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco! Vai lá. Criança aqui, vindo Maranhão. Paulinho, volta logo, Paulinho, pelo amor de Deus. Paulinho, se quiser meu joelho, pode levar. Te dou meu joelho, não preciso do meu pra nada. Minha carreira durou pouco mesmo.